Olá, bom dia para você. Começa agora a União Brasil Especial de hoje. Em São Paulo, os medicamentos genéricos ficaram mais caros. Será que o reajuste chegou ao bolso dos cearenses? Políticos que faltam às sessões plenárias atrapalhando o calendário parlamentar. Uma coisa não muito rara que acontece na política brasileira e gera prejuízos aos cofres públicos. Vamos mostrar a previsão de chuvas no Ceará para os próximos meses. Dados da FUNSEMI revelam uma situação crítica para as famílias que vivem no interior. Profissionais de recursos humanos estão cada vez mais requisitados por empresas. Eles ajudam a otimizar o ambiente de trabalho. E ainda, como barracas da Praia do Futuro em Fortaleza cobram indevidamente taxas extras a clientes que compram de vendedores ambulantes. Bom dia para você, eu sou Richel Martins. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que medicamentos genéricos em São Paulo sofreram um aumento de preço. E nós fomos saber se o reajuste também chegou ao bolso do consumidor cearense. A pesquisa foi feita com 40 medicamentos das categorias de referência, genérico e similar e apontou que 65% dos medicamentos analisados tiveram reajuste em média de 6,31%, um índice autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Alguns laboratórios que fabricam o medicamento de referência, esses mesmos laboratórios fabricam o genérico. Então, acredito eu que seja uma recuperação de markup, que ele lançou com um preço realmente bem acessível e está querendo recuperar realmente a margem de lucro. O estudo ainda mostrou que alguns genéricos já estão mais caros do que os medicamentos de grandes laboratórios, contrariando a resolução da CIMED, que determina que o preço deve ser, no mínimo, 35% menor do que os outros medicamentos. Dona Maria Isaltina já está sentindo no bolso esse aumento. Eu acho que o genérico está se igualando ao normal. Está pesando no bolso da senhora? Está pesando. Principalmente eu compro muito. As principais variações apontam para os genéricos omeprazol, com um reajuste de 3%, e azitromicina, com 1%. O primeiro trimestre de 2013 foi favorável para a venda de genéricos no Brasil. Para se ter uma ideia, o segmento vendeu 446 milhões de dólares. Isso representa um crescimento de 46,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Quem tem que comemorar é o consumidor, porque o medicamento chega com um preço bem acessível ao consumidor final. Amanhã é Dia das Mães e esta semana nós descobrimos que, apesar do pé no freio do consumo, por conta da alta da inflação, o comércio apostou nas boas vendas, comandadas principalmente pelo setor de eletroeletrônicos. Veja aí. Gislene sabe o que está procurando, mas não quer fazer um mau negócio. Por isso, pesquisa. Pesquiso com certeza. Foi o mais barato que eu encontrei. Foi diferença de quase R$500. A certeza do que vai comprar é explicada pela companhia. Já é tradição na casa da dançarina comprar o presente de Dia das Mães só com a mãe do lado. É um som porque ela faz evento lá na casa, né? Aí precisa de um som, que o que tem está muito pequeno. Tem que vir antes, em cima da hora não dá certo não. É mais caro, é muito aglomerado, tem que ser antes. Chegamos ao mês de maio e as vendas já começaram a aumentar por conta do Dia das Mães. Em algumas lojas, já no primeiro dia do mês, a movimentação cresceu em pelo menos 30%. Por isso, os empresários se preparam, investindo principalmente em descontos que variam de 20% a 50%. Essa ameaça de inflação, isso tem feito com que o consumidor fique um tanto quanto arredio, mas o Dia das Mães vai se constituir uma data positiva, mais uma vez, para o varejo. Vamos ter crescimento positivo, sim, mas não vai ser naquele percentual do ano passado que trabalhávamos com a expectativa entre 10% e 12%. Esse ano, acredito que a gente fica aí em 7%, isso falando em Ceará. E esse aumento das vendas para o Dia das Mães não é nenhuma surpresa. Afinal, a data é a segunda melhor para o varejo, perdendo apenas para o Natal.
As mães de hoje são bem mais modernas e querem mesmo eletroeletrônicos e eletrodomésticos. A gente chama linha branca, que é a queiradeira, o fogão. Esses produtos estão vendendo bastante. Eu acredito que também celular, eletrinho, nós vamos vender bem. A linha de celular nós vamos vender até 10 vezes sem juros para facilitar a compra por parte dos filhos, para contemplar suas mães. O assunto agora é política. Durante aproximadamente 15 dias, a Assembleia Legislativa do Ceará não teve 2 sessões por falta de parlamentares. Uma realidade não apenas por aqui, mas também comum ao restante do país, no Congresso Nacional. Os prejuízos são muitos. É dinheiro público sendo desperdiçado e projetos de lei que ficam sem votação. Os deputados federais tiveram apenas 91 dias de trabalho em 2012. Mais de 5 meses a menos do que os trabalhadores brasileiros comuns. Segundo o levantamento sobre a assiduidade da revista Congresso em Foco, cada parlamentar compareceu em média 74 vezes para votar na Câmara. Faltar a uma sessão destinada à votação pode resultar em desconto no salário, assim como muitas faltas sem explicações podem acabar até em cassação. Mas no Senado, 80% das ausências foram atribuídas a tratamento médico, ausência por compromissos externos e até licença por motivos particulares. Uma das deputadas federais tirou 35 licenças médicas nos 55 dias em que faltou. Um absurdo não isolado, ao contrário, comum entre os colegas. O que nós temos que dizer é que é lamentável e que aqui, pelo menos aqui na Assembleia Legislativa, esses deputados não têm se utilizado do expediente do atestado médico, porque nós sabemos que muitas vezes esse atestado médico pode ser gracioso. E a classe médica do Estado do Ceará está atenta a essa possibilidade. No ano passado, a deputada estadual Raquel Marques, do PT, foi investigada pelo Conselho Regional de Medicina por causa de um atestado médico de 120 dias. Mas a deputada nega e defende quem precisa da licença para justificar a ausência. Eu não acredito que nenhum parlamentar possa estar trazendo algum atestado que não seja verdadeiro. Quero acreditar que nenhum parlamentar possa estar usando indevidamente de um direito que assegura de estar doente e não estar presente à sessão. No Ceará, o salário pago aos parlamentares soma 3 subsídios e ultrapassa os R$20 mil. Em abril deste ano, por exemplo, o demonstrativo de gastos de um deles somou R$ 32.822,66. A democracia tem um custo muito alto, né, que é de eleger representantes, indivíduos que recebem salários que, se comparados à média da população, são salários muito satisfatórios. Há instalações que também têm um custo muito alto para o contribuinte. Tudo isso está funcionando a despeito da ausência dos parlamentares. Eu sou uma pessoa totalmente descrente com os políticos aqui no Brasil. Só quer pro bolso deles. Vale nem a pena? Não. É melhor nem votar em branco. Só. É uma obrigação, né, lutar pela defesa do povo, do cidadão. E vocês não fazem isso, então por que se elege então, né? Porque pede votos. Mesmo com tantas cadeiras vazias no plenário, os deputados afirmam entender a importância do quórum e da consequente participação. Evidentemente, há de se entender que a frequência na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará sempre foi muito bem aplaudida, Brasil adentro, Ceará fora. Eu estou aqui há 6 mandatos consecutivos, há 23 anos e posso falar isso de cátedra. Eu acredito, e na minha avaliação, o fato da sessão estar começando mais cedo tem prejudicado a chegada de alguns deputados que vêm, por exemplo, do interior, que tem bases. Eu moro aqui em Fortaleza, mas tem deputados que têm base fora. Então isso não é tentando justificar, mas de fato causa uma dificuldade em começar a sessão 9 até 9h20. Logo depois do intervalo, você vai ver como barracas na Praia do Futuro cobram indevidamente taxas extras a clientes que consomem produtos de ambulantes. Não saia daí, é rapidinho. Já voltamos com a União Brasil Especial.
Aqui em Fortaleza, 2 cucas, que são equipamentos de inclusão social e cultural implantados na gestão Luiziane Lins, haviam sido inaugurados em 2012, mesmo sem estarem concluídos. A atual gestão recomeçou essas obras e pretende entregá-las até setembro deste ano. A ex-prefeita Luiziane Lins tratou a construção dos Centros Urbanos de Cultura, Ciência, Arte e Esporte de Fortaleza, os CUCAS, como um dos carros-chefes dos 8 anos de sua gestão. Ao final, foram inaugurados 3 dos 6 prometidos e 2 deles estavam inacabados. Um com 85% da obra concluída e outro com 60%. Esta semana, as obras foram retomadas nos CUCAS da Regional 5 e 6. Agora nós estamos retomando a obra da Granja Portugal, que é uma praça da juventude, e até o final desse mês agora, de maio, será dado ordem de serviço para 3 centros de arte e educação do Ministério da Cultura. Um no Vicente Pinzon, outro no Acuri e outro na Grande Lisboa. Os recursos para a finalização desses 2 CUCAS são provenientes do Tesouro Nacional. 12 milhões de reais, 5 milhões para finalizar o CUCA da Regional 6 e 7 milhões para finalizar este CUCA da Regional 5, sendo que 2 milhões desta verba são apenas para pagar dívidas. Quando a obra demora mais de um ano, ela sofre reajustamento de preços. Então esses reajustamentos eles têm que ser pagos com dinheiro do Tesouro. Então, quando chega no final da obra, chegando ao final da obra, o que restou para ser feito, a única fonte de recursos que tem para concluir é o Tesouro. Por isso, a dificuldade em si, e no início da gestão, você retomar essas obras. Cada CUCA deverá atender, em média, 3.000 jovens por ano. Agora você vai rever uma reportagem que exibimos esta semana e que repercutiu em toda a cidade, além de ser o retrato da falta de ordenamento e fiscalização nas barracas da Praia do Futuro. Há barracas cobrando taxas extras a clientes que consomem produtos como o camarão, por exemplo, de vendedores ambulantes. Em alguns casos, o atendimento é suspenso a quem não obedece às regras. E olha que isso acontece em um espaço público. Veja só. Praia é lugar de lazer, espaço público para aqueles finais de semana divertidos na companhia de familiares e amigos. Ou pelo menos deveria ser. Mas de uns dias para cá, muitos fortalezenses têm feito reclamações. A área que pertence à União, ocupada há anos por empresários donos de barracas, está cada vez mais privatizada. Muitas denúncias de cobranças indevidas foram feitas à nossa equipe. Ele veio dizer para mim que se a gente consumir lá, consumir de ambulante, ele vai cobrar taxa na conta. Eu falei que não pagaria porque nunca foi assim. Falei que se ele quisesse botar, ele botaria, chamaria a polícia, não iria pagar. Ele falou que ia suspender o atendimento se eu continuasse comprando. Eu falei que não ia comprar, podia suspender. Ele falou, não, você vai ter que sair das nossas mesas. Eu falei, não, sai, sem problema. Ninguém está sendo poupado da nova regra. A vereadora Toinha Rocha, do PSOL, que o diga. No último domingo, ela foi uma das vítimas do constrangimento gerado pelo empresário de uma das maiores barracas da Praia do Futuro. Infelizmente, o que eu me senti aqui foi praticamente humilhada. Olha que eu sou uma pessoa que sou advogada, sou microempresária, sou administradora e sou vereadora da cidade de Fortaleza. Ao sentar na mesa, o garçom, a primeira coisa que o garçom fez foi dizer que se eu não consumisse, eu teria que pagar R$5 por cadeira e R$10 pela mesa. Ele diz aqui, ó, a mesa custa R$10 e a cadeira R$5. Você nem sabia se você ia também consumir da barraca? Nem sabia se eu ia consumir, não tem nem a delicadeza. 15 anos que eu trabalho aqui, com camarão tem uns 7 anos. Eu nunca tinha visto um papel desse aqui, não. Essa medida é para garantir sua saúde e resguardar seu conforto. A associação não defende essa prática, não é uma situação que a gente entenda que seja uma situação simpática aos frequentadores da Praia do Futuro. Mesmo com as reclamações diárias, o gerente do estabelecimento defende a medida, sem pensar 2 vezes. Essa é uma ferramenta que nós criamos para poder inibir o máximo possível a inserção dos produtos que não têm nenhuma procedência, que a gente não sabe de onde vem, na nossa mesa.
Aí você vai dizer, mas a área é livre, concordo com você plenamente, mas nós temos aqui segurança, nós temos a estrutura que nós montamos de quiosque, até os coqueiros que o cliente vem para cá e aproveita a sombra, fomos nós que implantamos. Nada do que está na faixa de areia tinha lá. Caso o cliente desobedeça a regra e se negue a pagar as taxas de R$ 5,00 por cadeira e R$ 10,00 por mesa, o atendimento é suspenso. Eles mandam você sair da mesa. Ou se você sente ali numa barraquinha de praia, lá no sol, sente numa cadeira. Se você não consome, você é convidado a se retirar. Se a gente conversa com o nosso cliente, a gente explica para ele qual é a política da casa e de uma forma ríspida ou até um pouco ignorante, ele se recusa a nos ajudar nessa briga, porque não é fácil para mim. Ter que chegar para o meu cliente e dizer para ele que a gente tem essa nova norma. Não é elegante, não é legal para a gente, mas a gente não tem mais o que fazer. O gerente afirma que apenas os produtos alimentícios estão proibidos na barraca, mas cangas, óculos, redes e outros podem ser comprados pelos clientes. A ambulante desmente. Muitos clientes não compram da gente. Quer dizer, você vende biquíni, que nada tem a ver. Que nada tem a ver, mas muitos clientes não compram da gente, porque ele não permite e as pessoas ficam com medo. Para falar de lei, nós temos os nossos advogados, aí tem que consultá-los. O que eu faço é executar aquilo que nós achamos que deve ser feito. Ele tira a cadeira dele lá, porque ele que tem que pagar para usar a cadeira, e não eu ter que pagar para sentar na cadeira dele. O espaço é público e eu tenho o direito, qualquer cidadão de Fortaleza tem o direito de chegar com sua mesa, com a sua cadeira, ou sentar no chão e comer o que quiser no espaço público. Questiono ao gerente sobre a possibilidade do cliente ocupar o espaço sem a utilização do equipamento da barraca, mas... Toda casa tem norma, essa é uma norma nossa. Nós exibimos esta matéria que você acabou de ver na edição do União Brasil da última segunda-feira. Inclusive, recebemos aqui no estúdio o coordenador-geral do PROCON Fortaleza, Jorge Valentim, para esclarecer dúvidas sobre direito do consumidor. Vale dizer que, antes mesmo de entrarmos ao vivo, um advogado de uma das barracas de praia entrou em contato com a nossa produção para tentar impedir que a reportagem fosse ao ar, como se ações judiciais intimidassem o jornalismo, que está mostrando para você uma prática fora da lei. 2 dias depois, na quarta-feira, a Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do PROCON, entrou com uma ação solicitando providências imediatas do Ministério Público para acabar com essas cobranças indevidas. Agora nós vamos falar de ambiente de trabalho. Hoje em dia, o número de empresas que dão importância à contratação de profissionais de recursos humanos tem crescido. Eles ajudam a melhorar as relações profissionais, fazendo render a produção de cada setor, aumentando a interação entre os funcionários. Veja só. As empresas estão mudando o seu comportamento no que diz respeito à relação com os funcionários. Não existe mais um ambiente hostil, aquela divisão e hierarquia bem definida, onde o patrão manda e o empregado obedece. Com essa atitude da empresa, nós temos diversos benefícios, né? O benefício do bem-estar do funcionário, que com isso vai conseguir contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso negócio, né? O atingimento do resultado final e, consequentemente, o atingimento do bem-estar de todos, inclusive dos nossos clientes. Tais mudanças refletem de forma positiva no desenvolvimento da empresa através do bom desempenho exercido pelos funcionários. É o que explica este psicólogo organizacional. Os colaboradores vão se sentir mais motivados quando eles tiveram a oportunidade de participar da construção do processo, do projeto da organização. Como perceber as diferenças? Atualmente, todos cooperam, trabalhando juntos, compartilhando ideias. O funcionário precisa ser útil, peça-chave, fundamental para todo o desenvolvimento da organização. Quando nós trabalhamos numa empresa, nós queremos fazer parte de um projeto, né? O ser humano ele tem uma necessidade básica de atribuir sentido àquilo que ele faz. E esse sentido é sempre um sentido coletivo. Competitividade só se for consigo próprio. Nesta empresa, todos buscam trabalhar em equipe e tem até uma campanha para promover a amizade. A campanha, ela objetiva mobilizar o público interno para que ele possa, dentro dessa perspectiva, desse conceito de amizade, possa estar construindo uma empresa diferenciada e que possa ser assim percebida pela sociedade. Embora já exista conscientização dos proprietários das empresas no que diz respeito a motivar os funcionários, no Ceará ainda é preciso mais investimento.
Falar com um consultor da área de gestão de pessoas, né? Contratar um consultor, ele vai fazer um diagnóstico da organização, ele vai fazer um diagnóstico do modelo de gestão que é adotado, dos principais problemas, dos focos de insatisfação. Então nós temos vários instrumentos de diagnóstico organizacional. No próximo bloco, as previsões de chuva no Ceará daqui para frente não são nada boas. E para os pais de crianças, vamos ver como impactos na cabeça dos pequenos pode gerar problemas neurológicos. É já já. Voltamos com União Brasil Especial. Um dos equipamentos inaugurados na gestão anterior em Fortaleza é o Jardim Japonês, na Avenida Beira-Mar. O local já é ponto turístico da cidade, mas tem sido alvo de reclamações por conta da falta de manutenção e segurança. A Prefeitura iniciou esta semana reparos na estrutura e é o que nós vamos ver. Inaugurado há pouco mais de 2 anos, o Jardim Japonês proporciona ao visitante uma pequena viagem à cultura oriental. Talvez por isso tenha se tornado tão rapidamente um dos principais pontos turísticos da capital cearense. Mas depois da inauguração, o espaço parece ter ficado esquecido, tanto na estrutura quanto na segurança. Segurança sempre precisa, né? Quanto mais segurança tiver, melhor. A gente não pode trazer um celular, não pode trazer nada para bater uma foto, com medo. A gente tem que vir sem nada, só com o texto. Porque a segurança aqui é zero. Eu já fui assaltada 5 vezes aqui. Nascente de água e lagos, que na cultura nipônica simboliza o acúmulo de experiências na vida. Mas no caso do Jardim Japonês, o acúmulo é de sujeira. Por meses, as bombas e filtros ficaram parados e, com isso, a água está assim, totalmente poluída. Por isso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Regional 2, resolveu intervir. Os reparos e melhorias começaram hoje. Nós estamos fazendo essa ação, esperamos até sexta-feira que isso seja concluído, detectamos alguns vazamentos, tá certo? Isso já está sendo retirado. A segurança, nós fizemos um ofício ao secretário Veras, tá? Para que ele tomasse as providências necessárias com a permanência de um guarda municipal aqui diuturnamente, para que ele possa cuidar e evitar vandalismo aqui no jardim. A obra inicial custará cerca de R$11 mil, mas esse é só o primeiro momento das transformações. Na cultura japonesa, cada espaço desse tem um significado. Então a gente vai fazer essa comunicação visual para que as pessoas entendam o que é esse espaço aqui. No segundo semestre deste ano, o local deverá receber também um restaurante temático. A parceria público-privada ainda será definida, mas promete movimentar ainda mais o Jardim Japonês. A estiagem continua preocupando o estado do Ceará. Mesmo com as chuvas do mês passado, a situação ainda é crítica e a previsão da FUNSEMI não é das melhores para os próximos meses deste ano. Choveu no mês de abril no Ceará. Para um estado que passa pela pior seca dos últimos 50 anos, isso seria motivo de festa. A chuva em abril deu uma melhorada, sem dúvida. Criou forragem em várias regiões do estado, né? O gado já está conseguindo se alimentar melhor e tudo mais. Mas, infelizmente, a reserva hídrica, ou seja, o acúmulo de água nos açudes, não foi significativo. Ainda não temos motivos para festejar. O mês de abril ainda teve chuvas abaixo da média esperada. Só não foi inferior ao mesmo mês de 2012. Por isso mesmo, o assunto está nas principais mesas de discussões, inclusive na Assembleia Legislativa, tendo sido marcada uma audiência pública para tratar sobre a seca e as políticas de convivência com o semiárido. Uma das maiores preocupações são os carros-pipa, que, segundo o governo, estão em atividade 935 em todo o estado. Os investimentos eles existem, o governo está cuidando disso. O meu apelo ao governo do estado é o de sempre, que compre máquinas de perfurar poços para poder, inclusive, diminuir o sofrimento do homem do campo.
As ações do Comitê da Seca do Governo do Estado continuam acontecendo. Em junho, devem chegar por navio 30 mil toneladas de milho ao Ceará. No último mês, 12 mil toneladas chegaram de caminhão, de um total de 53 mil toneladas. O estado do Ceará, no ano passado, foi o estado do Nordeste que mais recebeu milho. Nós recebemos 81 mil toneladas. Mesmo sendo essa quantidade, foi insuficiente, nós temos que reconhecer isso. Esse milho vai ser doado ao estado. E o Estado, então, vai vender pelo mesmo preço que a Conab vende. E a previsão não é das melhores para os próximos meses. Infelizmente, ainda continua a previsão abaixo do normal, feita pela FONSEM. Ainda deverão acontecer chuvas, mas elas têm a maior probabilidade de ficarem abaixo da média histórica agora em maio. O governo vai ter que trabalhar bastante este ano para garantir a sobrevivência das famílias do interior do nosso estado, não é? E tem que ser isso mesmo. Bom, normalmente as crianças são cheias de energia. Por este e outros motivos, elas ficam expostas a alguns riscos, alguns acidentes comuns, como impactos na região da cabeça. Nesses casos, é preciso muita atenção, porque mesmo que não haja um corte ou um inchaço, a criança pode sofrer problemas neurológicos. Toda criança gosta de brincar e é um ser curioso. Muitas vezes não tem limites. E acidentes como quedas ou pancadas na cabeça não é difícil de acontecer. Até os 2, 3 anos de idade, as causas mais comuns são as quedas da própria altura. Apesar de que a gente tem que prestar muita atenção com uma coisa que vem se tornando muito frequente e que pouco se diagnostica, que é os maus tratos infantis, né? Algumas mães realmente elas têm maus tratos, ou seja, as crianças sofrem maus tratos e apresentam uma síndrome, a criança apresenta uma síndrome que se chama síndrome do bebê chacoalhado. Se a criança vomitar, sentir sonolência, ficar muito quieta e não recuperar seu comportamento normal, é preciso, sem dúvidas, procurar um médico, pois se não tratar, pode haver consequências. A criança ela já tem um crânio mais delgado em relação ao adulto. Portanto, passível de fraturas com determinada facilidade e em função do trauma. Às vezes, um trauma discreto pode provocar uma fratura craniana e essa fratura craniana poderá causar complicações. Os impactos pequenos não são tão importantes. Se a criança chorar, mas voltar a brincar em pouco tempo, é sinal de que não foi nada grave, como foi o caso do filho de Ingrid. Ela não precisou levá-lo ao médico. Não vi necessidade de levar ao médico, até porque eu acho que é uma situação extremamente pesada para as crianças ficarem no médico o tempo todo, eles não gostam, pegam trauma e tudo mais. E quando eu vi que não teve nenhum tipo de sequela, pelo menos a curto prazo, eu não vi necessidade de levar não, ficou bem. E a população da cidade de Fortaleza sabe que pancada na cabeça, principalmente em criança, é preciso de atenção. Claro que é, porque uma criança está em desenvolvimento, né? Se ela leva uma pancada, praticamente vai atrasar alguma coisa no desenvolvimento dela. Qualquer pancada em certas idades, a gente tem essa preocupação, até aquela questão da criança não dormir logo em seguida, ficar acordada, né? Isso é toda a recomendação que a gente recebe, né? Mas melhor que um bom tratamento é a prevenção. Evitar que as crianças fiquem muito sozinhas, sem uma supervisão de um adulto, para que evite essas quedas e evite essas consequências futuras. Pois é, e aqui a gente fecha a nossa edição especial deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã. E nós temos um encontro marcado neste domingo, Dia das Mães, às 11h30, com outros assuntos do nosso telejornal. Uma boa tarde e até lá. União Brasil, informação além da notícia.